Bom, amados irmãos, boa noite, boa quarta-feira para nós. Sejam todos, hoje e sempre, muito, muito, muito bem-vindos a mais um estudo da nossa quarta-feira. Nós somos o NEP Bartolomeu, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Nós estamos vinculados à Casa Espírita Cristã, no IBES, em Vila Velha, e somos membros componentes do movimento NEP Brasil. Então, dando sequência aos nossos estudos de hoje, a gente vai, de antemão, passar em revista rapidamente os perícopes anteriores que nós estudamos, porque nós estamos adentrando hoje no versículo 13 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, uma nova perícope. A gente começa lá nos versículos 1 e 2 com saudação aos destinatários, quando Pedro ele identifica a epístola e nos diz a quem ela é dirigida: aos estrangeiros da dispersão, do ponto da Bitínia, da Capadócia, da Ásia Menor, no sentido geral, e os estrangeiros convertidos cristãos da dispersão que participam dessa bênção que principalmente naquela época, era a conversão ao cristianismo recém-nascente, o desafio e a coragem, talvez até em termos culturais da época, a ousadia de se converter àquela nova, até então vista como seita nascente, aquela dissidência, aquela mais nova frição da teologia judaica, porque eu não sei se vocês sabem, o judaísmo ele é composto de várias facções, de várias setorizações teológicas. A gente sabe disso pela Bíblia, os saduceus, fariseus, os terapeutas, até mesmo os zelotas eram um grupo dissidente, mas era um grupo, uma setorização teológica, e até hoje é assim. Então, aquela nova setorização, que hoje, historicamente, pelos próprios judeus, é chamado de judaísmo yeshuvânico, por causa de Yeshuvá e Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, até hoje ele é visto como uma setorização teológica. Imagina naquela época, começando com toda a perseguição após a crucificação de Jesus e com toda a perseguição que, então, se intensificou a partir do desgosto que o Império Romano teve ao saber que, mesmo eliminando o chefe dessa nova seita, o Nazareno, o carpinteiro Nazareno, os demais discípulos, seguidores e alunos desse rabi, eles estavam dando continuidade aos preceitos que esse, até então crucificado e supostamente ressurreto, na cultura e no conhecimento e na visão dos romanos, teria causado. Logo depois ele passa para o louvor a Deus e a exaltação de Jesus nos versículos 3 e 5, onde ele fala sobre essa nova geração, que nós, então, convertidos ao cristianismo, estaríamos fazendo parte dessa nova geração que estava nascendo glorificada pela ressurreição de Jesus. E que nós, por termos essa nova geração, seremos herdeiros de uma herança incorruptível no céu, o herdeiro da graça maior do Evangelho de Jesus Cristo. E logo depois, ele fala entre os versículos 6 e 9, sobre a alegria na fidelidade com Jesus. Ele fala dessa herança, como é que nós angariaríamos essa herança, por que e como essa herança está reservada para nós. E ele fala, mesmo que vocês estejam hoje, e naquela época, muito mais do que hoje, mesmo que vocês estejam contritos, que vocês estejam coagidos e oprimidos pelos pagãos, que era o que estava acontecendo naquela região, naquela época, e motivo pelo qual Pedro escreveu sua epístola, aqueles cristãos estrangeiros, dispersos, na sua maioria judeus, dispersos ou de existência judaica dispersa, eles estariam sendo extremamente oprimidos, coagidos pelos pagãos daquelas regiões para onde eles tiveram que ir. Então, Pedro fala assim, se alegrem, porque ainda que vocês estejam oprimidos, estejam constritados, vocês estão alcançando o fim, a finalidade da vossa fé, que é a salvação da alma do espírito.
né? E aí, salvando a alma e o espírito, vocês estariam aptos a receber essa herança incorruptível no tempo vindouro, né? No céu, na vida futura. E ele termina, então, a última perícope, que, né, termina, não, a última perícope que nós estudamos, entre os versículos 10 e 12, ele fala sobre como os profetas revelaram essa salvação, que não é novidade para ninguém. Uma tentativa de reiterar o que ele está falando, né? Porque é difícil. Imagine naquela época onde o simples fato de ser cristão, por exemplo, em Roma, a gente está falando ali entre o ano 64 e 77, da Era Comum, ali naquela época, só o fato de você se dizer cristão já te colocava como um forte candidato a virar uma tocha humana, literalmente falando, nas vielas de Roma, por ordem de Herodes. Então, falar com aquelas pessoas que tinham fugido justamente por causa dessa represália, que tinham saído de Roma ou tinham saído de Jerusalém, né, sobre a ameaça da diáspora que ia acontecendo na década de 70, no ano 70 da Era Comum. Mas já prevendo isso, os judeus já começaram a cair fora de Jerusalém. E aí, em Roma, os cristãos que não obrigatoriamente eram judeus, mas que já estavam sabendo que as coisas em Jerusalém, que era a capital do cristianismo, já não iam bem, eles começaram a sair de Roma também e foram invadindo as regiões, invadindo no bom sentido, né, foram se exilando nas regiões da Ásia Menor, Capadócia, Ponto, Bitínia, que eram as regiões de comércio, de muito comércio. E ali, achando que iam escapar da opressão e da coação por serem cristãos, eles dão de cara com os pagãos, politeístas que ridicularizavam e maltratavam, e às vezes até mesmo castigavam as pessoas por se dizerem cristãos. Então, Pedro vem e reiterando essa ideia de que ser submisso com justiça, com humildade, mas com consciência do porquê desse sofrimento, desse contristamento, por que a gente estava sendo oprimido naquela época, né? Seria a finalidade da salvação prometida, dessa herança corruptível no céu. Ele reitera essa ideia dele, dizendo, olha, os profetas já falavam isso. Né? Os profetas preambularam tanto o Cristo, tanto o Messias, quanto o Evangelho, o código messiânico trazido por Jesus. Né? E o Evangelho, para vocês terem ideia, é de grande interesse até para os anjos, como ele fala no versículo 12. Até os anjos do Senhor se interessam pelo assunto de como o Evangelho é entendido e professado, proferido por nós. Então, Pedro, nessa tentativa de dar esperança e subir o moral daqueles cristãos que tinham saído, fugido de suas terras natais, justamente com medo das represálias e estavam chegando em terras estrangeiras e recebendo represálias infinitamente menos perigosas, menos mortíferas, mas ainda assim muito desagradáveis e difíceis. E agora a gente vai adentrar o seguinte perícope, né? Essa perícope extensa, vai desde o versículo 13 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Ela é intitulada Recomendação de Conduta por Pedro. Então, Pedro, primeiro, ele diz o que está nos esperando, diz qual é a meta e diz o que seria, provavelmente, não uma recompensa, mas a consequência, né, de sermos cristãos naquela época e de nós termos a coragem, a ousadia e a perseverança de ser cristão naquele momento, né, após ele reiterar qual seria a consequência positiva disso, ele começa, então, a ensinar. É uma exortação geral, ou seja, é Pedro levantando moral, aconselhando, admoestando, estimulando as pessoas a terem e como terem uma vida santa. Santa no sentido de ser digna e ser condizente com a condição de ser um cristão. Né? Uma vida em que o que você professa e acredita em termos espirituais reflita no seu proceder, nas suas atitudes, no seu comportamento. E, em particular, entre os versículos 22 e 25, a gente vai ver mais à frente, Pedro vai falar sobre a caridade fraterna, e eu já adianto para vocês, para quem for curioso, como eu sou, depois do nosso estudo, vai lá e leia os versículos 22 e 25, para vocês verem que coisa lindíssima que são as palavras de Pedro
a respeito dessa caridade fraterna e como que ele consegue explicar de forma extremamente simples, como deve ser, né? A simplicidade do Evangelho na prática diária. Eu vinha conversando hoje de manhã com um grande amigo meu, que é historiador, e ele se diz ateu, mas em tom de brincadeira, né? Ele se auto-titula ateu, mas para provocar as pessoas como eu, né, que vivem religiosos, do que propriamente ele ser um ateu. Ele é, sim, aberto a muita coisa, mas ele também tem reservas com muita coisa, justamente por ser um historiador. E a gente conversava sobre isso, né? Ele mandou para mim um vídeo de um rapaz homoafetivo, né, se auto-intitulando componente da classe LGBT IR+, eu não sei como é que é a titulação correta, né, mas ele se dizia, né, dessa classe, desse grupo étnico e de comportamento étnico-social, e professava uma religião protestante. E ele chegou para um determinado pastor, que é quem fez essa publicação, e pediu ajuda, porque ele não conseguia ter ressonância, sequer acolhimento dentro do grupo religioso que ele tinha decidido participar. O próprio pastor da igreja dele, que se dizia progressista, ele chegava em termos de uma pregação para ele, em particular, para convencê-lo a mudar radicalmente o seu estilo de vida, sem sequer atentar ou minimamente se importar com os motivos pelos quais ele teria decidido ter esse estilo de vida, vamos dizer assim. E aí esse pastor que fez a publicação disse que pregou para ele, e é por isso que esse meu amigo compartilhou comigo, pregou para ele a simplicidade do Evangelho. E ele fez um comentário que eu achei tão magnífico que eu vou trazer para vocês. O próprio pastor admitiu o seguinte: sempre se quis deter, e isso é óbvio, quem faz teologia é uma das primeiras coisas que a gente aprende na história da teologia, inclusive. Sempre houveram, e não é novidade que eu vou falar para vocês, pessoas que detiveram a posição dos mestres da lei, como Jesus falava, né? E esses mestres da lei sempre tiveram uma inclinação a interpretar a legislação divina, a lei divina natural, em favor de interesses de grupos ou, às vezes, até de interesse próprio. E se esse interesse próprio não fosse consonante com a necessidade do prosélito, do irmão que escutava, sem nenhum tipo de pudor, as pessoas que detiveram essa suposta interpretação da lei incluíam e excluíam os demais prosélitos de acordo com seus interesses. Quando, na verdade, o Evangelho de Jesus é extremamente simples. Simples. E olha que legal. Conversando com esse amigo meu, a gente chegou e ele deu vários exemplos de como que Jesus nunca reprimiu isso ou aquilo. Jesus, né, uma coisa que eu defendo muito, e por isso que esse amigo compartilhou comigo, Jesus defendia a legitimidade, coisa que a gente falou ontem no estudo lá do Caminho da Luz, o Simar estava lá, ouviu a gente falando isso. Jesus combatia a hipocrisia, principalmente daqueles que detinham a suposta posição de sacerdotes ou de interpretadores da lei. Mas Jesus combatia a hipocrisia. Ele não combatia um pecado específico, nem a suposição de pecado. E aí, conversando com esse amigo, a gente chegou à conclusão de que, na verdade, toda vez que você se sentir excluído religiosamente por conta de uma interpretação sectarista ou segregatória de alguém que esteja interpretando a lei e a religião para você, lembre-se, né, que lá em Marcos 12, se não me engano, quando o doutor, o mestre da lei, pergunta a Jesus, diz para ele, Jesus pregando no templo, e chega um mestre da lei, um doutor da lei do templo, e pergunta para Jesus: Rabi, qual é o maior mandamento na sua opinião? Porque ele tinha visto Jesus calar a boca dos saduceus, que eram debatedores mais chatos, mais insistentes, mais arrogantes, mais difíceis de se debater, de se argumentar naquela época. Esse mestre da lei tinha acabado de ver Jesus calar a boca de um grupo de saduceus. Então ele ficou curioso para saber quem é esse rabi maltrapilho, né, com cara de povão, que prega com tamanha autoridade aqui, e as pessoas param para ouvir. E chegou, mestre, qual é o maior mandamento?
uma tentativa de pegar Jesus no contrapé. E Jesus falou assim, o maior mandamento, você sabe, está lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, eu sou o seu Deus, o seu único Deus. Amarás o Senhor, seu Deus, com toda a sua mente, todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda completa para o doutor da lei. Não há nenhum mandamento maior do que esses dois. E eu, conversando com esse amigo, chegamos a essa conclusão. A simplicidade do Evangelho, se pudesse ser, se nos fosse obrigado a resumirmos a mensagem evangélica num conjunto pequeno de versículos, seria esse. Porque Jesus é taxativo. Não há maior lei do que essas duas. Então, se pudesse resumir a lei divina ou natural para nós, espíritos imperfeitos habitantes desse planeta de provas e expiações. Se alguém chegasse para mim e falasse, João, você é obrigado a resumir a lei de Deus em no máximo 5 frases. Eu diria essa. Não há maior mandamento do que esses dois. Então, o que Pedro vem fazer, na verdade, é uma exortação para se lembrar, para lembrar as pessoas da simplicidade. O Evangelho não precisa ser rebuscado, não precisa ter pompas nem circunstâncias e muito menos formalidade. A relação de você, espírito imortal, criação divina e ovelha do Mestre Jesus, a sua relação com o Evangelho, ela tem que ser lídima, como Pedro era lídimo. O que é uma pessoa lídima? É uma pessoa que é legítima, ou seja, é justa, ela pratica o que fala e fala o que pratica, e autêntica. Aquela pessoa que realmente é o que é, sem exterioridade, sem fantasias e sem máscara. Lembrando que exortação, que é o que Pedro faz, para que a gente entenda a palavra. Exortação é um discurso que procura convencer por meio da persuasão, do conselho, da admoestação, tanto quanto incitar a prática do que é bom ou conveniente, ou seja, encorajar as pessoas, como eu acabei de falar, a seguirem o Evangelho da maneira mais simples. E lembrando, gente, aquilo que a gente sempre fala, né, que o próprio Pedro nos orienta. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que eu estou trazendo hoje é o meu ponto de vista, resultado das pesquisas que eu fiz. Convido a todos a chegarem no momento oportuno que tiverem disponibilidade e realizarem o estudo de vocês. Tornarem o Evangelho cada vez mais simples para vocês. E só tem uma maneira de fazer isso. Inclusive, já vou dar um spoiler, é uma das conclusões que a gente vai chegar ao final do estudo de hoje. Só você trabalhando com simplicidade, legitimidade, autenticidade, naquilo que você aprende do Evangelho, é que você vai conseguir essa herança, essa graça que Pedro fala no versículo anterior. Então, entrando propriamente no versículo 13 diz o seguinte, lá na Bíblia de Jerusalém. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrio e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Já na Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida, de 1969, na tradução revista e corrigida, se lê o seguinte, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês repararam, mas tem bastante diferença. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrio e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E como a gente sempre faz, vamos pegar King James atualizado, então, para tentar tirar um pouco das nossas dúvidas.
E lá se diz, lá se lê o seguinte: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês repararam, mas teve uma diferença no nosso estudo de hoje, no que tange à apresentação do versículo. Não sei se vocês sentiram falta, mas hoje eu não coloquei a tradução do Códex Sinaiticus, que até então era o nosso xodó, por ser o Códex, o conjunto de textos mais antigos, com uma tradução acadêmica, né, via Google, mais acadêmica e autorizada, que a gente sempre usou aqui. Por que a gente deixou de fora? Porque nós temos uma excelente notícia para dar para vocês. O nosso queridíssimo confrade Jonas, que é o responsável pelo NapSearch, pela ferramenta de pesquisa que a gente usa para nossos estudos, ele conseguiu colocar dentro da ferramenta a Bíblia LTT. Para aqueles que não conhecem, a Bíblia LTT, né, que é literal tradução, Bíblia de literal tradução textual, ou seja, é uma Bíblia que ela é composta, ela é escrita com a tradução literal do grego e com notas de rodapé extensivas de cada palavra de cada versículo. Ela é considerada hoje a Bíblia de Estudos perfeita e é, né, trazida para nós por dois grandes catedráticos da historicidade bíblica, o professor Wesley Menezes e a professora Vera. Depois a gente vai falar mais sobre isso para vocês, mas é hoje considerada a Bíblia de estudos mais completa que nós temos. O nosso confrade Jonas, graças ao bom Deus e ao trabalho extenuante que ele tem feito, né? E peço sempre que vocês orem por ele e pelo trabalho que ele tem feito, um trabalho magnífico com essa ferramenta de pesquisa. A última dele agora, que ele vai conseguir incluir em todos os versículos do Novo Testamento os comentários de Champlin, né? Isso é um avanço imenso. Nenhuma outra ferramenta de pesquisa bíblica que eu já tive contato até hoje conseguiu fazer isso. E ele provavelmente vai conseguir. E ele trouxe para a gente a Bíblia de literal tradução textual, ou literal texto e tradução para a gente estudar. Então, lá na LTT, você vai ler o versículo 13 da seguinte forma: portanto, havendo vós cingido os lombos. Então, olha só, a tradução literal do grego é, portanto, havendo vós cingindo os lombos. E aí ele já faz a primeira observação no próprio texto. O que quer dizer cingindo os lombos na cultura hebraica daquela época? Prontos para trabalho ou luta. Cingir os lombos era um jargão, uma gíria da cultura hebraica da época, que dizia o seguinte: quando você cinge seus lombos, é porque você está pronto para trabalhar ou para brigar, para lutar. Você está pronto. Então, portanto, havendo vós, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, pronto para trabalhar e para lutar pelo seu melhor entendimento do Evangelho, e sendo sóbrios, ou seja, sóbrios e vigilantes de modo completo. Sóbrios, vigilantes, de modo completo. Ponde a vossa esperança sobre a graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Eu não sei se vocês vão entender da mesma forma que eu entendi, mas a mim me parece que Pedro está nos chamando a nos prepararmos para o trabalho árduo ou até mesmo para a luta, para que, através de um exercício extenuante de entendimento sóbrio, nós nos mantermos vigilantes para cumprir a lei divina natural codificada pelo Evangelho de Jesus. Essa é a esperança que é trazida na revelação de Jesus. A revelação de Jesus é o Evangelho. Então, a gente tem que ter uma vigilância sóbria e completa, extenuante, em caráter de luta ou de trabalho árduo, para que a gente entenda o Evangelho da melhor forma possível e consiga, né? Lembrando que essa perícope, Pedro vai nos ensinar, tentar nos ensinar ou nos aconselhar a ter uma vida mais reta, mais próxima do que é a vida que Jesus nos aconselhou a ter.
E aí, as notas de rodapé da Bíblia LTT são as seguintes. Havendo voz cingido, mesmo ele explicando lá que era uma gíria, um jargão cultural da época, ele diz o seguinte, cingir-se, que é amarrar numa corda um cinto na altura do quadril, segura as longas vestes que os judeus usavam, eles usavam uma túnica e um manto, para que essas vestes não fiquem frouxas ou fiquem muito soltas e atrapalhem a pessoa a trabalhar, a lutar ou a viajar. Por isso, que a maioria dos uniformes militares daquela época, e até hoje é assim, de uma certa forma, mas principalmente naquela época, tinham aqueles gibão, aquele cinto, onde se colocava tanto os utensílios de guerra, quanto servia para travar a sua roupa para que ela não te atrapalhasse na hora que você estivesse lutando. Outra nota de rodapé, de modo completo, quando ele fala lá, guardai de modo sóbrio, vigilante, completo. Quer dizer, até o fim, como está em Hebreus 6:11, carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo diz o seguinte, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Então, de modo completo é que você persista até o fim com cuidado, com zelo, com o máximo de presteza, para que o seu resultado final seja completamente correto, seja amplo e completamente correto. E a nota que ele traz para que vos está sendo trazida a esperança na revelação do Cristo, ele diz o seguinte, apesar de, no texto grego, literalmente estar escrito em particípio passado passivo, vos está sendo trazida, vários outros tradutores colocam no futuro e mesmo estando em itálico no texto grego mais antigo, mostrando que, assim, não, a tradução é essa, vos está sendo trazida a partir de agora. Por quê? Vários tradutores colocam assim, que vos estará sendo trazida, como quem diz o seguinte, na segunda vinda de Cristo, essa esperança, essa revelação vai ser trazida. E Pedro, pelo menos quando lá Silvano, que é Silas, faz lá a transcrição da carta de Pedro, está lá nos originais gregos mais antigos, está sendo trazida, com o sentido de que está sendo trazida desde agora. Está sendo trazida desde agora. Então, cuidado quando vocês lerem, quando estará sendo trazida. Não, não é a segunda vinda de Cristo, é a partir de agora. A partir da primeira vinda dele já está sendo trazida. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nova aquisição do NetSearch. Eu fiquei particularmente muito feliz. E eu não sei se vocês repararam, mas, deixa eu só abrir o chat aqui, que tem alguém falando no chat. A Gabi que está falando o seguinte, na nota da Bíblia de Jerusalém, tem-se Lucas 12, 35 a 40, também vós estejais preparados, porque na hora que não pensais vem o Filho do Homem. A partir disso, cheguei também nesse entendimento que devemos estar preparados ou nos preparar. Gabi, olha como é que a espiritualidade não dá ponto sem nó. Eu nem precisei ler a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, só lendo mesmo essa explicação da Bíblia LTT, eu automaticamente fui remetido, através, logicamente, da intuição, à parábola do servo vigilante, Lucas 35 a 40, daqui a pouco eu vou lembrar, 35 a 48. Né? Onde ele fala lá no primeiro versículo, no versículo 35, estejam cingidos os vossos quadris e acesas as vossas candeias. Então, observem como que Pedro realmente, nas suas epístolas, estava repetindo o que ele tinha ouvido do Mestre Jesus. E essa parábola também está descrita, né? Lembrando que ela também Gente, agora fugiu a memória, mas ela não é só em Lucas. Tanto ela quanto a parábola anterior, que é da ansiedade, que eu vou ler daqui a pouco. Mas observe como é que isso já remete você à palavra de Lucas, né, onde ele já começa falando, estejam cingidos os vossos quadris e acesas as vossas candeias. Para quê? Para que vocês sejam homens que aguardam o seu Senhor, que ele, enquanto se retira das bodas, ou seja, o Senhor que foi até a festa de bodas, para quando ele voltar, ele bater na porta e você já abrir logo, já está atento quando ele bater a porta. E olha como é que a questão da tradução grega impacta. Para você entender, quando Pedro fala que essa esperança já está sendo trazida pela revelação de Cristo,
Você precisa entender o que Jesus falou nessa perícope da parábola do servo vigilante, segundo Lucas. Ele já está pedindo, fiquem atentos desde agora. Por quê? Como a Gabi lembrou bem, a gente vai ler lá na frente, ninguém sabe a hora em que o servo, a hora em que o seu senhor vai voltar. Nenhum servo sabe a hora em que o seu senhor vai voltar. Mas antes de a gente falar dessa parábola, obrigado pela lembrança, Gabi, sensacional. A gente tem que falar de outra parábola antes. Opa, perdão. Que é qual? A parábola da preocupação e ansiedade. Que é a parábola anterior, que está lá, Lucas 12, 22, 34. A parábola imediatamente anterior à parábola do servo vigilante. Onde Jesus fala para a gente lá, remetendo a Mateus 6, ao Sermão do Monte. É a parte em que Lucas comenta o capítulo 6 de Mateus no Sermão do Monte na sua obra, na sua narrativa evangélica, quando ele fala assim, que Jesus teria dito, não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo que vestireis, nem pelo seu corpo. Como fala lá em Mateus, não vos inquieteis com o que comer, o que vestir, onde dormir. Aí ele fala, as aves do céu não tecem nem fiam, mas Deus não deixa faltar. Olhar os livros do campo, olhar as aves dos céus. Sendo vocês maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, o pai também vai saber dar. Qual pai que pedindo um filho um pão dá uma pedra, ou pedindo um peixe dá uma serpente? E Lucas lembra disso, falando assim, não vos inquieteis. Qual de vós, e Lucas dá de uma forma diferente, qual de vós pode acrescentar um côvado, um palmo à sua estatura? Qual de vós pode acrescentar 1 centímetro, 1 milímetro na sua estatura? Então, se vocês não podem isso, que é o mínimo, por que vocês estão inquietos com coisas que vocês não são, não têm a autonomia plena para decidir? Quero dizer o seguinte, por que vocês estão se ocupando com coisas que são da dádiva de Deus, coisas que Deus já providencia? Por que vocês estão se preocupando com aquilo que Deus já dá, porque sabe que é o necessário? Se vocês não podem nem acrescentar um côvado à sua estatura, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Vocês não conseguem. Vocês dependem da graça divina, da cooperação. Vocês não têm autonomia para decidir isso. E aí Jesus dá aquele excelente, maravilhoso ensinamento para a gente. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito em Mateus. Lucas se resume em buscar primeiramente o reino dele, de Deus. E todas essas coisas não serão acrescentadas. Em Mateus fala, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas não serão acrescentadas. E Lucas arremata, pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, além de nós termos, já desde agora, cingir o nosso lombo, ou seja, nos prepararmos para um trabalho árduo, até mesmo para uma luta de entender o Evangelho, para que ele se torne cada vez mais simples para nós, e nós possamos ser cooperadores cada vez maiores e melhores do que isso. Você precisa ter a sua energia e o seu tempo ocupados com a busca do reino de Deus e com a sua justiça. E não preocupado com as coisas do mundo. Preste bem atenção. É necessário que aquele que abraçou a intenção de se tornar um cooperador cada vez melhor e cada vez maior do Cristo, é necessário para essa pessoa que ele pare de se preocupar com as coisas do mundo e passe a se ocupar com a busca do reino de Deus e com a sua justiça. Porque na ocupação da busca do reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas que me são necessárias, primeiramente para a minha evolução espiritual, e a necessidade do corpo faz parte da evolução espiritual, todas essas coisas me são acrescentadas. E ainda dá uma sugestão. Coloque a sua ocupação, crie seus tesouros, angarie as suas riquezas no céu, onde nem a traça rói, nem os ladrões roubam. E não na terra, onde as traças roem, os ladrões roubam.
Porque aonde tiver a sua ocupação para angariar esse tesouro pessoal, é que o seu coração vai estar. E onde o seu coração está uma parte de você que adora a Deus. Lembra do mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aonde estiver o seu coração está uma parte importante do seu amor a Deus. Então é necessário que o seu coração esteja buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Paremos, então, meus irmãos, de nos ocuparmos com as coisas do mundo e passemos a nos ocupar com as coisas do reino. Buscai primeiramente o reino, pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Conseguiram ler no versículo de Pedro toda essa perícope de Jesus? Portanto, havendo vós cingido os lombos, prontos para o trabalho para a luz do vosso entendimento, e sendo sóbrios, vigilantes de modo completo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para ter um tesouro no céu. Ponde a vossa esperança sobre a graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não se ocupe com as coisas mundanas. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura, por que você vai se preocupar? Se ocupe com aquilo que você é capaz de transformar. Conseguiram ver a relação da perícope com o versículo de Pedro? Então vamos ler essa parábola, gente, porque é sobre ela que a gente vai comentar. Vou ler rapidamente aqui e a gente vai passar para os nossos debates, ok? Então, lá no versículo 35, começando a perícope intitulada Parábola do Servo Vigilante, Lucas 12, 35 a 48, estejam cingidos, fala Jesus, para aqueles que estavam ouvindo. Logo depois, lembrando, logo depois de ter falado, se ocupem com as coisas do reino, busquem o reino de Deus, sua justiça e tudo mais, lhe será dado, lhe será acrescentado o que for necessário para que você mantenha a sua busca do reino de Deus e sua justiça. Pois onde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Logo depois de ensinar isso, Jesus ensina, estejam cingidos os vossos quadris e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor, enquanto se retira das bodas, aguardando o seu Senhor voltar da festa, para que quando o seu Senhor vier e bater, eles estejam prontos para abrir. Para quando Jesus voltar, esteja pronto para abrir, ou para quando você começar a entender o Evangelho e aí entender qual a mensagem do Senhor, estar pronto para abrir o seu entendimento sóbrio, verdadeiro e completo. O Senhor que está por vir é a verdade do Evangelho, é a lei de Deus. Tomem cuidado quando a gente usar os aspectos cristológicos da interpretação. Jesus poderia estar falando dele? Poderia. Mas te parece mais lógico o quê? Que Jesus, quando fala ao Senhor, estivesse referindo a ele mesmo ou a Deus? Que é quem realmente manda. Ou é o Evangelho, que é o ponto de ligação entre Jesus e Deus e nós. É o ponto central da Santíssima Trindade, é o Evangelho, é o que liga nós a Deus através de Jesus. Porque é o código da lei divina que nos é permitido entender hoje, trazido pelo Mestre Jesus, nosso governador planetário. Então, quem é esse Senhor que vai chegar? Você tem que estar pronto para abrir a porta para quem? Para a verdade evangélica? Para a volta de Jesus, que é uma metáfora cristológica? Para a lei de Deus? Tem que estar cingido e com a candeia acesa para quê? Por que se acende a candeia? Não se acende a candeia e coloca ela debaixo do módio. Assim como não se esconde uma cidade fortificada em cima da montanha. A luz é para que todos vejam. Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as boas obras de Deus através da vossa luz.
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês aqui clarearão as demais pessoas com seus exemplos de entendimento do Evangelho. O Espiritismo não tem meta maior do que consolar os corações dos crentes e desesperados do mundo. Vós sois a luz do mundo. Cinja o seu quadril e acenda a sua candeia. Prepara-te para o trabalho extenuante, o trabalho ininterrupto, o trabalho firme no Evangelho, mas não se esqueça de acender a sua candeia. Não se esqueça de iluminar o seu interior. Não se esqueça de manter vigilante, os ouvidos atentos à batida da porta do seu Senhor, para que na hora que a verdade evangélica quiser entrar em você, você abra logo a porta e não espere. E Jesus continua: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando quando vier. Bem-aventurado você se na hora que a verdade evangélica despertar no seu ser, você estiver vigilante, observando, estiver trabalhando e pensando sobre os preceitos evangélicos, para que através do trabalho você entenda o evangelho cada vez mais e melhor. Amém vos digo, disse Jesus, que ele se cingirá, os fará reclinar à mesa e, passando ao lado deles, os servirá. Qual servo poderia servir, qual senhor, poderia servir o seu servo? Percebe que essa metáfora me chama mais atenção, me inclina mais a acreditar que Jesus estaria falando da verdade evangélica, da lei de Deus, do próprio Deus. Se você estiver vigiando, ou seja, se você estiver atento na hora do trabalho, a ponto de entender o evangelho, ter as epifanias que só quem está trabalhando no bem e na caridade consegue ter, epifanias de entendimento evangélico. Quando você tiver isso, a verdade evangélica, a lei de Deus, o próprio Deus, através da sua lei, vai te cingir e vai te reclinar à mesa e vai te servir. De quê, João? De verdade, de alegria, de paz, de júbilo. Quer esse Senhor venha na segunda, quer venha na terceira vigília. A noite é composta de 4 vigílias. Ele venha na segunda ou na terceira, são as vigílias mais difíceis, porque nem é a primeira que você ainda está acordado e nem é a última que você pode acordar um pouco antes. É aquela vigília do melhor sono. Quer ele venha na segunda ou na terceira, gente. Mesmo que ele venha no meio da sua comodidade, mesmo que ele venha na pior hora possível para você. Que te encontre vigilante, trabalhando e meditando, procurando entender a lei de Deus através do trabalho e trabalhando para entender a lei de Deus. Bem-aventurados são eles que fizerem desta forma. Considerai isso, disse Jesus. Se o Senhor da casa soubesse em que hora vem o ladrão, não deixaria a sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. A ninguém é dado saber o dia ou a hora que voltará o Filho do Homem. Fala Jesus para os discípulos dos apóstolos em Mateus 24. Ninguém. Vigiai, porque ninguém sabe exatamente nem o dia e nem a hora. Só que Jesus falou: eis que estarei convosco até o final dos tempos, até o fim da era. Então, essa volta do Filho do Homem não me parece, não lhe parece, porque a mim parece, mais uma volta à casa do Pai, mais um momento da nossa desencarnação, o retorno à pátria espiritual, estarmos preparados para que nós estejamos vigilantes, para que a hora da mudança, a hora da cobrança, a hora do acerto de contas, a hora da transição, a hora da volta para casa chegar, nós estejamos trabalhando e vigilantes. Se vocês tiverem interesse, no livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, sob o pseudônimo de irmão Jacó, no início do livro tem a descrição de Frederico Figner, do irmão Jacó, sobre a desencarnação dele. Ele faz um relato detalhado da desencarnação e é
magnífico ler, porque ali ele mostra a dificuldade maior do espírito, porque ele se coloca no lugar de espelhamento da sua própria consciência, onde nada pode ser esquecido e tudo te é revelado na crueza dos fatos, na simplicidade. Não existe honra, pompa, circunstância, e nem eufemismos, nem fantasias, nem máscaras. Tudo é desnudado, de maneira que você enxergue a verdade nua e crua. E aquilo é atormentador, dizer. Que só quando ele conseguiu se apegar mentalmente à figura de Jesus, com muito custo, porque a tribulação mental da hora do desenlace, segundo Frederic Liner, o pseudônimo do irmão Jacó, a tribulação mental é tamanha, a desorganização, o sofrimento, a desordem mental é tamanha que você não consegue pensar no óbvio. E com muita dificuldade entre temor, medo, desesperação, loucura, ele usa o termo loucura na descrição dele, ele conseguiu lembrar de Jesus e se pegou firme com a imagem de Jesus e começou a orar a Jesus. Foi quando ele sentiu a proximidade de uma alma amiga que o ajudou. Me dê licença, então, mesmo que vocês não concordem, de pensar que a hora em que volta o seu Senhor, eu hoje, porque a ninguém é dada uma particular interpretação das Escrituras, hoje eu vou preferir interpretar como a volta do Senhor como um momento da nossa desencarnação. Justamente por causa desse exemplo do Frederic Liner, eu convido vocês a lerem e estudarem. Justamente porque na volta do seu Senhor, ou seja, quando você vai voltar, não é o seu Senhor que chega, é você que volta para a casa do Pai. Quando ele volta, quando você tem que voltar para a casa do Pai, quando ele vem te cobrar, se você não estiver vigilante e trabalhando, eu tenho a nítida impressão, e eu sou capaz de apostar com vocês que a nossa volta vai ser muito mais atribulada, muito mais difícil, muito mais sofrida, se nós não estivermos vigiando e trabalhando. E aí a prova que Pedro, naquele versículo, estava lendo, pelo menos para mim foi a prova, né, de que Pedro estaria possivelmente se lembrando dessa passagem. O próprio Pedro pergunta, então, Senhor, você está contando essa parábola para nós aqui ou é para todo mundo saber disso? Né? E Jesus meio que não dá ouvido para Pedro. Ele diz, então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá para dar-lhes porção de trigo ao seu tempo? Talvez ele estivesse falando, Pedro, vou te responder com uma outra pergunta. Quem é que vai ficar responsável depois que eu me for voltar para a casa do Pai a dar esse quinhão de pão, esse pão da vida? Quem vai ter que levar a luz da candeia a todos aqueles no seu tempo? Quem que o Senhor vai eleger como administrador fiel? Não é aquele que melhor trabalha e mais vigia? Eu não estou aqui contando com vocês e ensinando a vocês a darem seguimento na obra do Evangelho? Bem-aventurado, Pedro, aquele servo que o Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Ou seja, verdadeiramente eu digo que aquele servo que estiver vigilante e trabalhando da forma correta vai fazer parte do reino, dos bens do reino dos céus. E trabalhará cada vez mais e melhor em prol da obra divina, que é a nossa função. Se aquele servo disser, então, Pedro, em seu coração, meu Senhor tarda a vir, não vai chegar agora, não vou me preocupar. E ele começar, esse servo, a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não se sabe, e cortará em dois e o colocará à porção dele com os infiéis. O que quer dizer isso, gente? Cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Cortará em dois é o seguinte, vai tirar metade de tudo que ele tem, que era um hábito comum que tinha naquela época, quando você tinha um empregado, um servo ruim, que trabalhava para você, você tirava metade dos bens dele para restituir o prejuízo que ele tinha te dado e jogará ele com os infiéis, e colocava ele com as pessoas que são tidas
como pessoas de má fé, maus trabalhadores, maus servos e tudo mais. Equivale ao que Jesus falou assim: então será jogado no Guiná, ou no Gina, ou no Vale de Guiná, no Gina, no inferno, como é traduzido para a religião católica. E lá haverá choro e ranger de dentes. Equivale mais ou menos a isso. Cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a vontade do seu senhor, será açoitado muitas vezes. Quantas vezes é necessário reencarnar, principalmente no planeta de provas e expiações, até que você entenda a lei de Deus minimamente, para que você se torne um cooperador da obra divina, da obra do Evangelho? Quantas vezes é necessário se reencarnar? Quantas vezes você vai precisar passar pelo afoito da reencarnação? Aquele, porém, que não soube o que fez coisas, não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. Aquele que ainda não teve contato com a lei de Deus através do Evangelho, o que hoje em dia seria praticamente impossível, o próprio Emmanuel fala isso no início do A Caminho da Luz, no final do A Caminho da Luz, quando ele fala do Evangelho, novos rumos do Evangelho. A Caminho da Luz, se não me engano, ele fala no Consolador isso também. Hoje é praticamente impossível atestar ignorância da existência do Evangelho. Mas naquela época, aquele que ainda não sabia, enquanto espírito reencarnado, porque desencarnado todos nós sabíamos ou sentíamos que haveria um código trazido pelo Cristo planetário, mas esse seria açoitado menos vezes, porque ele não tem a culpa da hipocrisia. Ele não tem a culpa de já saber o que deveria ter sido feito e não ter feito por vontade própria, por própria deliberação. Hipocrisia. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, mais ainda lhe será pedido. A quem é dado, mais será cobrado, nas palavras de Mateus. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. E aí, só para lembrar, no capítulo 12, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitos chamados, poucos escolhidos, ele cita essa parte do muito será cobrado, mas será cobrado aquele a quem muito foi dado. E sobre isso, no item 12, existe um comentário de Kardec, que parece, à primeira vista, não ter muito a ver, mas aí depois, lendo o comentário de Emmanuel sobre esse versículo e sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo no Livro da Esperança, vocês vão entender melhor. Kardec diz o seguinte, que o primeiro cuidado de todo espírita sincero, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa lhe há que lhe diga respeito. Estar sóbrio e vigilante para que todo o ensinamento que nos chegar através do Evangelho, por nós, espíritos reencarnados, ou pelos irmãos desencarnados, se aquilo se aplica em mim e pode ser a chave de alguma transformação. O primeiro cuidado, todo espírita deve estar vigilante, sobriamente vigilante, como fala o versículo de Pedro, para procurar saber se alguma coisa que lê na codificação, ou na obra subsidiária, ou no Evangelho, lhe diz respeito e possa ajudar a uma compreensão maior e melhor do Evangelho, para tornar o Evangelho cada vez mais simples de ser praticado por nós. E a esse respeito, Emmanuel comenta, lá na lição 57 do Livro da Esperança, o seguinte: a renovação somente será verdadeira, a renovação somente será verdadeira renovação para o bem. A renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não às custas de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Só nos transformaremos intimamente, com muito trabalho e muito entendimento, um entendimento que é construído como um tecido é construído no tear, juntando fio a fio. Assim,
com o trabalho e o entendimento construído no tear da nossa mente, é que nós conseguiríamos a reforma íntima, a verdadeira renovação para o bem. E lá no livro Trilha de Luz, capítulo 4, muito se pedirá, Emmanuel fala sobre a quem mais é dado, mais será cobrado, o seguinte: saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a amar. Saibamos viver, ou seja, é necessário primeiro aprender e entender os princípios evangélicos. E, a partir daí, aprender a viver neles e não viver com eles. Muito esforço nós fazemos para convivermos ou vivermos com os preceitos evangélicos. Quando, na verdade, Emmanuel nos diz, nessa e na lição anterior da renovação verdadeira, é preciso viver neles. É diferente. E ele fala, façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo. Compreensão e otimismo. Aquele que acredita em Deus não pode esmorecer. Coisa que eu faço meia-culpa agora, tenho feito com infeliz constância, infeliz repetição, infeliz frequência. Não se pode perder o otimismo se você se crê em Deus. Aquele poema do Emmanuel lindíssimo, que o Lucas Gabriel, nosso irmão querido, gosta tanto. Se crês em Deus, não pode se desesperar, nem sequer esmorecer, porque você tem que acreditar que Deus é soberanamente justo e bom. Então, não pode acontecer nada que não seja para melhorar toda a humanidade. Então, mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão, mais otimismo, expressando em todos os seus atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência. A lei de Deus está na sua consciência. Saiba usá-la a seu favor. Examine a sua consciência, como Agostinho nos orienta. Tudo o que você precisa está ali. Seja sincero com você mesmo, sincero com a espiritualidade que te auxilia. Bote em revista os atos que você não concorda. Busque na doutrina dos Espíritos e principalmente no Evangelho do nosso Jesus Cristo. Tudo que você precisa para essa reforma. Mas, sobretudo, traga essa reforma como luz da candeia que brilha na inteligência e no coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente. E estará preparado a enfrentar o grande futuro vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos, a quem muito recebeu entre as criaturas. Vai ser pedido, inclusive, para os nossos mentores. Eles também estão aí. E os anjos acima deles, e os espíritos acima dos espíritos, que estão acima dos espíritos, que estão acima dos nossos mentores. A todos é pedido, quanto mais a sua responsabilidade, quanto mais você aprender a cooperar mais e melhor no Evangelho, mais e melhor você será cobrado. Porque mais e melhor você é um trabalhador digno. E aí, gente? O que vocês aprenderam com Jesus hoje, nesse lindíssimo texto do discípulo de Pedro, e com essas excelentes reflexões que a intuição trouxe para nós sobre a parábola do servo e a parábola da ansiedade? Agora com vocês. Vou começar porque eu sou corajosa. Você reparou quantas coisas hoje foram faladas ontem? Nossa, verdade, viu, João? Aqui, que palestra de ontem foi fantástica, assim. Você vê como é que coração. a espiritualidade ela não dá ponto sem nó e ela não deixa dúvida, né? Não dorme, né? Não dorme no ponto. Aqui, Mas fala para nós. Eu falei que eu sou corajosa, que me deu até um desespero.
Hum. Meu Deus! Como que aumenta a nossa responsabilidade, como que aumenta e como que eu percebi a minha fragilidade, sabe? Em relação à fé, em relação à crença, à dúvida, principalmente, e como que isso nos faz... como que eu me senti assim, meu Deus do céu, eu estou muito longe, mas como também que renasce aquela esperança, não, eu estou longe, mas eu estou aqui, tentando entender, tentando compreender e tentando praticar. Mas ser o servo fiel realmente não é fácil. E o próprio Jesus nunca disse que seria fácil, mas também ele não disse que era impossível. Né? Essa tentativa de erro e acerto, e de levantar, de cair, de levantar e seguir em frente, né? Nessa esperança que ele nos dá dessa vida eterna, da chance de sermos chicoteados quantas vezes forem necessárias e voltar aqui quantas vezes forem necessárias, até que o nosso aprendizado seja completo e perfeito. Então, assim, cada dia eu fico mais apaixonada com Pedro e ele me enche ainda mais de esperança e graça de seguir em frente. E depois de ouvir ontem o que você falou sobre Pedro, eu acho que a noite inteira eu sonhei com ele. E pensando, que homem, que homem. Eu imaginei que você fosse falar qualquer coisa, menos o que você falou. Daquela forma. Então, assim, muito bom. E realmente eu tenho certeza que eu e todos nós estamos no caminho certo. Seremos esse servo aí, de alguma forma, um dia muito fiel, mas já estamos caminhando para ele, né? A base do chicote. Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Ai, que lindo, Simar. Obrigado. Lembrando, assim, não sou eu que digo, né? Eu só repito o que me é dito. O Lucas Gabriel, nosso irmão Lucas Gabriel, ele tem uma metáfora maravilhosa para isso, que eu gosto muito e aplica-se muito a nós que temos essa ousadia de professar o evangelho e tentar ser expositor espírita, né? A gente é um papagaio espírita, como ele gosta de falar, e eu acho isso muito verdadeiro. Não sou eu que falo, eu só repito o que me é dado falar e ainda atrapalho muito. Poderia falar muito mais, muito melhor e muito mais tocante. Primeiro, para mim, que ouço, sou o primeiro a ouvir, e aos demais que ouvem, se eu não fosse tão imperfeito, se eu fosse um servo mais vigilante. Agora, Simar, você prestou atenção numa coisa? Você falou aí a distância, né? A gente ainda está Sim. muito distante desse servo. Mas preste atenção. Quando Jesus fala de distância, pelo menos aqui, passando em revista rápida na minha cabeça, pode ser que eu esteja errando, se alguém lembrar de outra passagem, me corrija. Mas quando Jesus fala de distância, ele fala, por exemplo, se teu irmão te chamar para andar uma légua, vai com ele duas. Ele fala distância como sacrifício, como caminho a ser seguido para você se sacrificar, aprender a se sacrificar. Mas quando ele fala sobre aprendizado espiritual da lei de Deus, ele fala: aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça. Não é isso que ele fala? Quando ele vem com as verdades evangélicas, ele fala: aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça. E aí, olha bem a metáfora que ele usa na parábola. Ficar vigilante, porque quando o seu senhor bater, você logo abrir. Ou seja, se você se manter com ouvidos de ouvir, para quando o seu senhor bater, você abrir logo. E lembra que eu dei o exemplo da conversa que eu tive com esse grande amigo meu, que é historiador, sobre a simplicidade? O evangelho é simples mesmo, a lei de Deus é simples. Quando Jesus fala, aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça, ele, primariamente, lógico que você consegue desenvolver prospectivamente um sentido muito mais amplo dessa figura, desse simbolismo, mas quando Jesus fala aquele que tiver ouvido de ouvir, ele está começando pelo básico, pelo simples. Ouça. Ouça. Ontem você se predispôs a ir lá para o grupo de estudo e ouvir o que a espiritualidade tinha para nos dizer. Hoje você está aqui de novo e se predispõe a ouvir o que a espiritualidade tem para nos dizer. E amanhã você vai ouvir uma palestra do Haroldo, e depois uma... E depois. Comece ouvindo. Ouça. Treine seus ouvidos de ouvir. Porque as distâncias, elas não mudam. O que distancia-nos da nossa evolução é uma distância fixa. A ideia de espaço
ela tem que ser fixa. Lógico que a gente sabe que isso não se aplica na física quântica da evolução espiritual, mas trazendo para uma metáfora minimamente compreensível, essa distância que nós temos que percorrer para a nossa evolução, ela não varia. Ela continua sendo a mesma. Agora, o ouvido de ouvir, esse ouvido de ouvir, ele pode variar muito. Silvia André, minha irmã, pode falar para a gente. Eu anotei algumas das coisas aqui que me levaram à reflexão. Quando ele fala por isso, quer dizer para a gente preparar nossa mente para ação, porque não adianta nada a gente só ouvir e não praticar, né? Nós temos que praticar. Como você acabou de falar, né? Não adianta a gente ser papagaio de pirata. Não adianta nada a gente ouvir, se a gente não praticar o que a gente aprender, né? O que a gente sente, o que a gente vivencia, o que a gente medita. E quando ele fala, né, ser de sóbrios, sermos sérios, sermos atenciosos, em vez de sermos superficiais, de ficarmos apenas na sabedoria humana, como Paulo nos ensina, né? E essa simplicidade do evangelho na prática, essa recomendação de conduta que ele vem nos falar, né? Esse recurso que nunca nos falta, né? Essa oferta que nunca se esgota. E como você bem nos disse, a quem muito é dado, muito nos é exigido, né? E aí eu pergunto, o que nos é dado, né? A revelação de Cristo, né? Que ele vem nos mostrando essa salvação desde os primeiros versículos, né? E aí, o que nós temos que fazer? A responsabilidade. E ele vem falando da salvação, que é essa herança nossa, né? Que ele também vem falando, que Pedro também vem falando da salvação como herança. E aí eu penso, né, para a gente não desperdiçar a vida. E como você bem nos trouxe também, para a gente não viver uma vida preocupada com as coisas do mundo, para a gente estar alerta à lei de Deus e fixar a nossa esperança na graça. E essa graça de Deus, ela vem sendo trazida a nós a todo momento. A graça, ela vem sendo trazida em nosso dia a dia, no nosso caminho, em nossa esperança, em Jesus, em Deus. É isso que ficou para mim hoje. Me lembrou, sabe o que, Silvia? A discussão, né, o debate do último domingo do Alcione, né? O versículo da carta de Paulo de Coríntios. Eu estava na estrada, né? Tive muita dificuldade de interagir, eu nem consegui interagir, na verdade, mas tentei ouvir o máximo que a estrada me deixou, né, o sinal, mas eu fiquei pensando, ouvindo vocês debatendo lá no Alcione domingo, o seguinte, né? Aquela frase de Paulo. Mas o Jesus crucificado, né, a linguagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou para os gentios. A melhor tradução é os gregos. Porque ele vem falando exatamente isso, né? Que os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Nós pregamos a linguagem do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. E o que é a linguagem do Cristo crucificado? Né? Eu fiquei ouvindo o debate justamente sobre isso. O que é a linguagem do Cristo crucificado? É justamente aquela linguagem de que não existe a morte. A morte é um fenômeno natural e puramente transitório. E isso, no mínimo, nos faz pensar de que não termina por aqui. Então, após aqui, o trabalho continua de alguma forma. O aprendizado continua de alguma forma.
A vigilância continua sendo necessária de alguma forma. E aí vocês levaram também aquela frase anterior do versículo anterior, né? Onde estão os escribas? Onde estão os sábios dessa época? Onde estão que não viram essa novidade, esse avanço filosófico? Porque acreditar na vida após a morte, os gregos já acreditavam. Acreditar na reencarnação de alguma forma que não se sabia explicar direito, os gregos e os judeus também acreditavam. Então, o que Jesus veio trazer a mais? O que a linguagem da cruz veio trazer a mais? De que isto é uma verdade, não importa o jeito que você morra. Porque, por exemplo, os gregos. O grego dizia que você era imortal enquanto você fosse lembrado após a sua morte. E por isso eles queriam ter mortes épicas, homéricas, né? Mortes megalomaníacas, para que os seus feitos heróicos fossem lembrados por muito tempo, sua alma sobrevivesse à imortalidade, sobrevivesse ou fosse imortal por muito tempo. Os judeus achavam que você viria ressurreto, em carne, osso e alma, por uma vontade divina. O que Jesus veio trazer? Gente, não importa a morte que você tem. Pode morrer da maneira mais hedionda, pode até não ser lembrado. Uma morte como a de Jesus teve, para os gregos, seria uma morte que ninguém gostaria de lembrar. Seria uma morte que faria você ser esquecido rapidamente. Mas Jesus vai falar, não importa a morte que você tem, quão injusta, hedionda e horrorosa, a vida vai continuar de alguma forma. Né? E para os judeus ele trouxe o sinal, eu posso vir ressurreto, em perispírito, em espírito, em corpo, do jeito que eu quiser. Não importa o jeito que eu vou vir ressurreto. O que importa é o que eu vou fazer a partir disso. Então fica para a gente essa questão. A linguagem da cruz me diz duas coisas sobre o escândalo dos judeus e a loucura dos gentios, dos gregos. Né? E isso foi falado lá no dia do Alceu. A sabedoria do homem tem muito que aprender com o Evangelho. Eu falava isso hoje com essa conversa depois que eu tive com esse amigo, e eu estou repetindo isso para vocês verem como é que a espiritualidade não dá ponto sem nó. O que a gente está falando aqui hoje está sendo construído desde ontem, sem parar. Hoje eu falava com ele, cara, se você acha que falar de Jesus é falar de religião, você não entendeu nada. Você não entendeu a proposta. Se você acha que falar de evangelho é falar de religião, você não entendeu a proposta. Jesus é um modelo a ser seguido que vem transformando existências há mais de 2000 anos. E o evangelho é um código filosófico que vem para contestar o status quo, a crença rasa, a lógica ridícula, a lógica medíocre. Então, qual filosofia do homem pode resistir à filosofia do evangelho? Né? É só para completar, porque eu não falei no domingo, Silvia Andréia. Obrigado. Gabi, estou falando muito, vou deixar você falar. Pode falar para a gente, por favor, querida. Boa noite. Nada, João. Pode falar a noite toda, que é um prazer ouvir. E eu queria saber qual foi esse estudo que eu quero assistir, que o Simar depois sonhou com Pedro. Eu quero sonhar com Pedro também, viu? Eu quero ver esse estudo para sonhar com Pedro também. Não, foi estudo do A Caminho da Luz. Eu pedi para a Conceição para ela disponibilizar o estudo para a gente de alguma forma. Estou esperando ela responder. Ótimo. Não, é bem breve minha fala. Eu fiquei só pensando nessa partezinha aqui. Eu anotei, não estou com a Bíblia aqui aberta, mas anotei da Bíblia de Jerusalém, do finalzinho aqui do trecho, quando ele diz, depois da parte da prontidão, que a gente já falou bem, que ele diz, ponde toda a esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Eu sempre fico pensando, quando eu pego um trecho assim, que diz, ponde a esperança, ponde a confiança, porque quando a gente faz eu vejo assim, quando eu faço uma leitura rasa, ou mesmo assim, aquela leitura que só recita, que não entende, me parece que é uma confiança estática, parada. É só esperar, é uma esperança mesmo que só espera. No entanto, quando Jesus já vinha aí nos orientando quanto às nossas ansiedades, falando que a cura disso já era buscar o reino dos céus, quando já
na parábola lá que fala sobre a vigilância, e que Pedro nos remete novamente a ela, né? E aí já entra nessa questão de colocar a esperança no que Jesus nos traz, não é uma esperança, uma confiança parada, estática, mas é uma confiança ativa. E aí a gente retorna lá para o comecinho do trecho, que se prepara, que se fortalece, não é? E aí foi isso que me ficou, e eu me lembrei que sempre que eu vejo alguma coisa que diz assim, tenha confiança, tenha esperança, ao mesmo tempo com a outra coisa me diz, é uma esperança e uma confiança que não é parada, não fique parada. É uma esperança e uma confiança ativa, que age, que se prepara, e enquanto espera, vai se preparando para que quando esse Senhor venha, né, seja uma situação difícil, seja o próprio desencarne, estejamos de fato preparados para recebê-lo e para abrir a porta, né? É isso. Hein, Gabi? É a esperança do verbo esperançar, né? Estou até abrindo o dicionário aqui para não falar besteira, mas se eu não me engano, esperançar, o verbo, né? Esperançar, ele fala a favor de esperar, de preparar a chegada também, né? Ele é de esperançar, é dar esperança, conceber esperança, ou seja, ele é dinâmico, como você mesmo disse. Mas, se eu não me engano, depois eu vou até ver isso de novo e passo para vocês com mais certeza. A raiz etimológica da palavra, né, do latim, ela é justamente falando a partir de preparar a chegada. Esperançar fala a favor de preparar a chegada, né? Por isso, tanta conexão com a parábola do servo vigilante e esse versículo de Pedro, né? Muito obrigado, Gabi. Você é sempre sensacional e obrigado pelo seu apontamento no chat também. Tá joia? Adriana, minha irmã, pode falar para nós, por favor? E boa noite a todos. Boa noite. Essa passagem dessa esperança também me fez dar uma analogia com a parábola do grão de mostarda, né? Legal. Aquela semente tão pequenininha, não é isso? E de repente, mais adiante, ela vai se tornar uma grande árvore. Quem olha para um grãozinho de mostarda, né? Não espera dali muita coisa. Se a gente não entendesse de nada, só visse o grão de mostarda, é tão minúscula que não dá nem para pensar que dali poderia sair alguma coisa, né? É muito pequenininha, mas ela pode dar origem a uma árvore de grandes proporções, né? Então, falando também que todos nós podemos, assim, ter esse crescimento. Deus nos criou para este crescimento. Vamos lá na parábola do fermento também, né? A mesma coisa, aquele pouquinho ali fermenta, cresce e faz tudo ficar numa dimensão muito maior. Então, fazendo só uma analogia do nosso estudo de hoje com o grão de mostarda, com o fermento, né? É essa esperança que você olha um grãozinho de fermento, um grãozinho de mostarda, não se espera nada dali, né? Mas, assim, temos todo esse potencial com o ensinamento do Cristo para termos todo esse desenvolvimento, como a parábola do grão de mostarda, como a parábola que Jesus nos fala do fermento também. Adriana, querida, o finalzinho falhou o seu áudio. Você repete só o finalzinho para a gente, por favor? Desculpa, eu devo ter me afastado um pouquinho do notebook Sim. que chegado para trás. Então, só fazendo essa analogia, né? Está ouvindo melhor agora? Ainda está falhando um pouquinho. Fala mais perto, por favor. Deve ser a minha internet que não está boa. Então, olha só, e agora está melhor? Melhor, bem melhor. Então tá bom. Então, só fazendo essa analogia com a parábola do grão de mostarda e com a parábola do fermento, né? São dois grãozinhos bem pequenininhos que quando a gente olha não tem muita esperança naquilo dali porque são minúsculos, mas com esse enxerto de todo o evangelho do Cristo em nós temos todo esse potencial para crescer. Então, há de se ter esperança, precisamos viver essa esperança, mas também lembrar o seguinte, né? A plantinha, a mostarda, ela também faz a sua parte ali de esforço, de se enraizar, de colher a água do solo, de aproveitar a luz, a chuva, né? Isso, o fermento faz o trabalho ali
daquela fermentação de fazer crescer, né? Então, nós também precisamos, como o fermento e como o grão de mostarda, fazer a nossa parte. Certo que todos nós, nos permitindo esse enxerto em nós, né? E esse despertar do Cristo e do Pai em nós, fazendo também a nossa parte de crescimento, a nossa colaboração, não só para o nosso crescimento, mas para aqueles que estão à nossa volta. Então, é uma simples analogia desse estudo de esperança com esses 2 grãozinhos de fermento de mostarda, que aparentemente são minúsculos, mas que nós podemos olhar para eles e ter muita esperança, olhar para nós e mesmo aqueles de nós, né, que pudéssemos estar nos sentindo assim, um grãozinho pequenininho, termos esses olhos de esperança. É isso. Bom, Adriana, muito bom, muito bom. Lembrando que bom, pelo menos nos estudos que eu fiz sobre essa parábola, a semente de mostarda referida, né, provavelmente, segundo estudiosos, é a da mostarda negra, que é típica da região da Galiléia, inclusive da região da Palestina. Ela é uma semente que cabe na cabeça de um alfinete, ela é milimétrica, é a menor semente do reino da botânica. E ela pode fazer mostardais quilométricos, né? Ela cresce como um pequeno arbusto. Ela é diferente daquela mostardal que é em árvore mesmo. Então, assim, ela pode fazer mostardais quilométricos com uma única semente. E aí cabe bem na fala da Adriana, porque o potencial energético de converter energia em mostardal é que faz a semente de mostarda magnífica, não o seu tamanho, não é a exterioridade, não é olhar ela por fora, mas a capacidade da usina biológica e energética que ela é, que ninguém vê, é que faz ela fantástica. Então, Ela é isso própria mesmo. crescer, se tornar esse arbusto, né? E dali produzir tantas outras sementes. Exato, cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Né? Quer dizer, o Cristo teve todo o seu crescimento pelo seu esforço, né? E vem agora trazer para fazer com que as sementes, vamos colocar nós, possamos então ser realmente multiplicadas, crescer e gerar frutos e gerar novas sementes, novos arbustos, como você falou agora, né? E que isso se multiplique. Quer dizer, cada um de nós fazendo a nossa parte nessa esperança de termos em nós mesmos, pelo esforço e certo pelo Evangelho do Cristo, porque sozinho nós não vamos, né? Mas fazermos multiplicar, fazermos a nossa parte, ainda que imperfeitos que estamos, mas temos alguma coisa já para oferecer. Nem que seja a sombra da árvore, né? Produzindo ali ainda a sua semente, gerando ainda tudo aquilo. Vamos pensar numa fruteira também, né? Numa árvore frutífica, desculpa, né? Ainda que ela não esteja ali ainda dando flores para poder surgir um fruto, mas pelo menos uma sombra ela pode oferecer, pelo menos um acolhimento, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia, alguma coisa a árvore já pode oferecer, mesmo antes de dar flor, mesmo antes dessa flor se transformar num fruto que alimente, que tenha sementes, que caia no solo, que produza, que gere uma árvore e assim por diante. Lembrando do milho, né? A gente pega um sabuguinho, quantos grãozinhos tem ali, né? Então, quanto pode produzir? É isso que Jesus espera de nós, essa produção, mesmo ainda caminhando, mesmo ainda aprendendo, mesmo ainda imperfeito, mas alguma coisa todos nós temos de muito bom, com certeza. Certeza, Adriana. Obrigado pela sua cooperação. Paulinho, meu irmão, saudade de você, cara. Fala para nós. Tudo bem, né? Graças a Deus, Paulinho. Eu estava ouvindo aí e viajando, né? Bom. A minha vida enquanto espírita, quando eu comecei a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma joia, né? As mulheres que estão aí vão falar que quando você coloca uma joia no pescoço, né? Digamos, ou no dedo, é para brilhantar,
para se tornar mais, não sei, você vai numa festa, para dar mais brilho, né? Quando você pega esse colar ou esse anel, você joga no rosto, você machuca. Então, a finalidade dela deixa de ser aquilo, né? De te embelezar. E se nós pegarmos a doutrina e fizermos isso, nós vamos machucar muitas pessoas, né? E eu teria dois momentos. Lá em Boa Nova, no Sermão do Monte, eu não vou nem falar, é bom a gente ler ali o quanto que Jesus chamou a atenção do Levi com relação ao julgamento. Mas eu queria falar, que eu tô lendo esse livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus, Nossa, da livro Amélia Rodrigues. maravilhoso. Eu estou lendo um capítulo diariamente e eu vou reler, talvez, esse mês vai ser esse livro, o mês que vem esse livro, e no outro mês, provavelmente, esse livro. Porque quando fala que nesse encontro de reparação, a lição 15, né, daquela mulher adúltera, que ela é ouvida por Jesus, e que Jesus ali escuta e procura entender. O relato dela ali, eu vou te contar, eu fiquei assim, eu li 2 vezes, 3 vezes, fiquei porque às vezes a gente julga o outro e não sabe o que passa, né? Na humildade dela, quando ela roga o perdão ao mestre, vim perturbar a tua paz. Aí Jesus fala para ela, não, peraí, a verdadeira paz é que flui no coração. Tá? Depois, ela começa a falar que ela foi abandonada e sem lar. Por quê? Com sede de ternura. Ela foi embriagada na concupiscência, ansiosa pela água pura do amor, ela se deixou levar naquele momento, né? Ela foi abandonada sem lar, ela fala para o mestre, agora eu padeço desprezo. Então, ela relata tudo. Peço-vos, olha só, peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Quer dizer, ela estava ansiosa. Essa ansiedade em busca do Mestre Jesus. Ele poderia falar, não, você errou. Ele não, né? Ele fala, paciência e confiança em Deus são as 2 providências iniciais para a cura. Aí ele fala, não são de importância o que os outros pensam de nós. O problema íntimo é o vital. Então, você tem que praticar o bem, é que pode fluir a tranquilidade. Aí ela estava tão perdida que ela pergunta, para onde irei, mestre? Não é esses momentos que nós nos encontramos perdidos na vida? Basta a gente perguntar. É como foi falado, todos que falaram aí, coisas lindíssimas, que vem tocando no coração, principalmente da árvore. Quebra um galho de uma árvore, o galho seca, porque a seiva que passa ali pelo caule não chega até aquele galho. Quando nós quebramos a árvore dessa ligação com o Mestre Jesus, nós estamos secos, nós vamos morrer. Morrer de tristeza, de angústia, morrer no sentido de que a tristeza vai trazer para nós essa angústia, vai trazer para nós esse afastamento, porque todos os problemas que a gente tem, hoje eu estou aqui com vocês, a seiva está vindo até mim, e eu estou necessitado muito, e hoje foi assim, uma lição de amor e de compreensão, né? Amanhã eu já tenho outro compromisso com outra casa, depois da manhã outro compromisso, ou seja, essa seiva está vindo. É no momento que a gente está aqui com a Amélia Rodrigues. Para onde irei agora? E Jesus fala assim, as aves do céu, minha filha, não tem ninho, olha só, né? O lírio do campo está lá. Aonde? Está lá no brejo, no pântano, mas nem por isso ele deixa de brilhar.
E aí foi falando, né? E aí ela fala assim, me permite seguir-vos na minha pequenez e dar-vos a vossa bênção. Vai, filha, não sofra mais. É assim que ele fala com a gente. Vai, filho, não sofra mais. Aqueles que arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Ele não fala aqui, aquele que é perfeito, não fala. Ele fala assim, vai, filha, não sofra. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo da redenção, nós estamos buscando diariamente. Até um dia que esta ponte estiver construída e que nós vamos passar por ela numa boa. Existe um abismo. Nós estamos vencendo, nós estamos construindo até chegar lá. E aí, onde quer que vás, eu estarei contigo. Olha só que esperança. Onde quer que vás, eu estarei contigo. E a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. E aí, se passam 10 anos. Olha só que coisa linda. Se passam 10 anos e ela cria uma casa, né? Naquele momento em que o Cristo é crucificado, os apóstolos não a queriam junto deles, né? Ela vai e acolhe os leprosos. E um leproso que chega até ela. Isso aqui que eu vou te falar uma coisa, como é que são. Ela acolhe, ele estava semi-morto, e ela começa a limpar as feridas, né? E emocionado, sem vitalidade, indagou. Esse Jesus, ela fala de Jesus, o amor. Esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? E ela fala, sim, é ele mesmo, morreu por nós. E vós o conheceste para ter a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente. Aí ele fala assim, olha só, também eu tive aonde o conheci. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. E ela pergunta, o que vos fez para que fugiste magoado? Aqui, ela fala, salvou, ele fala, né? Salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Abandonei a companheira, a quem eu infelicitara com os meus vícios, envenenei-me de dor. Passados anos, havendo despertado para a verdade, tenho buscado. Olha só, o momento dele não era aquele. E o momento dela era aquele momento em que ela errou. Mas ela errou porque ela foi abandonada. E ele, pelo orgulho, né? Pela vaidade, pelo ego, pelo egoísmo. Não, isso aí não pode. Era a lei da época, a gente entende. Mas teve um momento, de passado algum tempo, ele encontra. E quem que a recebe em seus braços? E isso que a gente tem que entender. Nós não estamos aqui no lugar errado, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, porque nós não sabemos quem nós fomos. E o Evangelho nos traz assim de uma forma clara e concisa na reencarnação. Nós estamos aqui através da pedagogia divina, no momento certo, com as pessoas certas. Isso que me faz... Aí ela fala assim, o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer jeito. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daquele que o quer em busca. Agora durmam em paz. Olha só, ele no colo dela, ela aliviando a ferida, não disse para ele, olha só, você me abandonou, eu sou aquela que estou aqui, e você me abandonou, você errou. Não. Isso que é bonito. Porque a seiva do Cristo está passando, chegou até ela. É isso que a gente tem que permitir. Eu estou falando aqui de Magdalena.
Agora, de mim, eu não posso falar isso, porque eu ainda estou em construção. Tem momento que eu erro, tem momento que eu julgo, tem momento que eu crucifico o Cristo. Crucificar o Cristo não é botar ele na cruz. São as nossas reações fora do Evangelho. Nós estamos crucificando. Mas eu também não posso me condenar, como foi falado aí, né? Eu também não posso me condenar, que eu estou num aprendizado. E esse aprendizado faz parte da vida, até o momento que eu construir a ponte. Quando eu terminar de construir, eu sei que já está perto, faltam uns 10, 20 milhões de anos, está perto, a imortalidade da alma, né? E olhe lá, se não for mais, até o momento que a gente conseguir realmente ser um Gandhi, ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Ser um Chico Xavier. Então, eu só fico alegre porque uma delas aí falou: o importante é a gente estar no caminho. E quando eu ouço uma palestra como essa, João, e esses depoimentos aí de todos, né, é como a seiva adentrando cada vez mais e me fortalecendo. Então, hoje eu vou dormir em paz, porque eu vou refletir, eu vou refazer. Eu tenho certeza que à noite a gente vai se encontrar com os nossos tutores, com a gente mesmo, né? Porque talvez a gente venha da mesma colônia onde nós estávamos. E lá no livro Os Mensageiros fala o quanto estão sendo preparados todos aqueles para reencarnar aqui e vivenciar o mestre, quer seja na religião espírita, ou na doutrina espírita, em outras religiões, catolicismo, onde for, entendeu? Para exatamente levar a palavra do Cristo. Então, hoje, eu saio daqui hoje com a alma lavada, né? Assim, numa certeza de que o mestre não vai abandonar e que eu não posso julgar, eu não devo julgar ninguém. Eu tenho que viver a minha vida conforme o Cristo me pede, vigilante e no caminho. Isso que é o mais importante. Desculpa se eu fui muito longe aí, né? Mas eu tinha que falar, eu estava entre esse aqui e o Sermão do Monte, mas esse aqui foi muito forte para mim. Obrigado aí pela oportunidade. Paulinho, estava com saudade de te ouvir falar, cara. Fale sempre, cara. Não tem nada que pedir desculpa, não. Que saudade que eu estava de ouvir você falar. Muito obrigado. E essa lembrança sua de Amélia, nossa Senhora, Amélia é outro espírito que mexe comigo. Também fala muito de Pedro também, talvez até por isso também eu goste tanto dela, mas é outro espírito que mexe demais comigo. As lições de Amélia são fantásticas. Adriana, minha irmã, pode falar, por favor. João, Diga. eu só me recordei aqui apenas, Cristo nos fala que ele é videira e nós somos os ramos, né? Isso. A esperança do Cristo é tão grande em nós que ele diz que nós somos os braços dele. Ele nos leva, né, a esse entendimento de sermos os ramos da videira, os braços da videira. Eu queria colocar esse ponto. O quanto Cristo tem esperança em nós. É profunda, é certa, ele tem paciência, nos compreende, mas ele tem esperança em cada um de nós, sem nenhuma exceção. Eu sou a videira e vocês são os ramos, vós sois os ramos. Perfeito, Adriana. Perfeito. Fez lembrar a lição 8 do Boa Nova, né? O diálogo de Jesus, justamente com Bartolomeu, que é nosso paranífico, nosso estudo aqui, né? Que ele fala: Bartolomeu, você acha que eu viria de onde eu estava para cá, para o planeta Terra, se eu não tivesse certeza da vitória do meu Pai? E por isso que eu vim com o coração cheio de coragem e confiança, porque eu tenho certeza que nós seremos todos vitoriosos no meu Pai. Muito bem lembrado, Adriana. Você quer falar mais alguma coisa, Adriana? Pode falar. Não, só isso mesmo. Meu braço está levantado ainda aí? Tá, aproveita que está seu braço levantado, faz um favor para a gente. Faz a prece final, então, por favor. Foi essa reação aqui. Nunca sei quando está levantado e quando está baixo. Na verdade, Esquenta a cabeça, não. eu Fica à vontade. Então, vamos agradecer, então? Vamos, por favor. Sim.
Bondoso Senhor Jesus, nosso divino Senhor. Em mais estas reflexões, nesta noite de hoje, recordando tantas passagens a que o Senhor nos convida ao estudo e ao trabalho, à mudança íntima, de conceitos, de atitudes, na direção do Senhor, nós te agradecemos, Senhor, com nossas almas genuflexas diante do Senhor. Agradecemos por tanto amor por todos nós. Agradecemos ao Senhor por tanto sacrifício em nos trazer o Evangelho, o Testamento que o Senhor nos trouxe. Que nós possamos ter consciência, ter esforço, dedicação para o aprendizado do qual todos nós temos profunda necessidade. Este aprendizado, acima de tudo, deste amor que o Senhor veio nos ensinar, que ainda não entendemos, Senhor. Tão espetacular, maravilhoso e amplo que é. Mas obrigada por ter vindo, por ter esperança em nós, por nos fazer acreditar que podemos sim cada vez ser melhor, por nos clarear as nossas mentes, os nossos corações, nos elevando a alma, nos dizendo que podemos seguir adiante, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar esperança e força sempre, pela Tua presença, nos abrindo os caminhos, nos convidando a Te seguir. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que possamos usar a inteligência com sabedoria, usar as nossas mãos de forma consciente, nossos olhos de forma singela, pacientes, a nossa fala de forma compreensiva, como o Senhor nos ensinou. Seja a Tua bênção sobre todos nós, deste grupo que estamos aqui agora, daqueles que não puderam comparecer, dos nossos familiares, amigos, de todos à nossa volta e ampliando de toda criatura, Senhor. A Tua bênção, a Tua presença, a Tua paz, o Teu amor sempre a nos fazer crescer o amor em nós. Graças a Deus temos o Senhor. Graças a Deus. Amém. Gratidão, Adriana. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado pela paciência, gente, pela persistência, pela presença de vocês. Uma excelente semana a todos. Lembrando que domingo temos Snap Alcione. Conto com vocês lá também. E com a graça de Deus, se tudo correr bem, semana que vem estaremos aqui em mais um estudo. Gratidão imensa. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite.